Salve guerreiro, salve guerreira, tudo bem? Professor Silvio na área, mais um bloco de lei de execução penal, Lei 72.10 de 84, aquela lei gostosinha que vai estar lá no seu edital. E você guerreiro, você guerreira, vai acertar a porra toda. Curso completão para você, você vai observar todos os pontos com jurisprudências, doutrinas avançadas, na medida necessária que crie subterfúgio suficiente para você fazer uma boa prova, inclusive uma prova dissertativa, uma redação que porventura venha algum tema da lei de execução penal. Estávamos nós falando, vem aqui comigo, estávamos nós falando aí justamente no bloco passado a respeito dos direitos e agora os deveres do preso. Ora, amigo, também tem dever. Vocês observaram que eu inverti a ordem natural das coisas, né? Coloquei primeiro o direito, depois os deveres. E isso é didático, para você ver que primeiro os direitos dos meninos, dos vagabundos, e agora a gente vai ver aqui os deveres dos apenados, beleza? É isso que a gente vai ver aqui agora. Então, ó, primeiro, quando o cara chega, o caboclo chegou, tá com a mãozinha para trás lá algemado, com a cara de cu comido, tá lá, o cara chegou, tá lá, né? Quando ele chega, a equipe de serviço, tá lá a equipe de serviço, né? Lá na penitenciária, na unidade prisional, quando recebe esse preso, vai informar dos seus direitos. Então o preso quando chega, tá? O preso quando chega, vou até colocar essa observação aqui, ó, embaixo, ó. O preso ao chegar em unidade prisional, UP, deve ser informado, tá? Ele tem que ser informado, deve ser informado dos seus direitos, tá? Deve ser, ou melhor, seus deveres. De seus deveres. Ele tem que saber. Ele tem que saber as regras da casa, tá? Assim que ele chega. Beleza. Primeiro, inciso 1. O que é dever? Comportamento disciplinado. Comportamento disciplinado tem que ser bonzinho e fiel cumprimento da sentença. Então o cara tem que cumprir a pena e é um dever dele cumprir a pena. Tá? Beleza. Aí aqui surge o seguinte enquadramento. O comportamento, se ele for inadequado, ele em si, por exemplo, que resulte uma fuga e apenas falta grave. Então, o apenado, fugir é falta grave, não é crime, como muita gente acha. Assim diz o artigo 50, mais precisamente no inciso 2º. Então comete o quê? Comete falta grave, tá? Lembrando que fuga, olha só, vamos colocar essa observação, ó. Por si só não é crime. Silvio, não é crime fugir? Não, filho. O cara tá lá na cadeia. Fugiu, tá certo? E, mas muita gente fala bem assim, Silvio, eu ouvi falando, um professor, um amigo meu me falou que fugir, na verdade, é um direito do preso. Olha, vamos tomar cuidado com isso. Fugir não é que fugir é um direito do preso. Não é bem assim que funciona. Ora, a liberdade ela é algo muito importante na Constituição Federal e no ordenamento jurídico brasileiro. Alguns doutrinadores, não é a maioria, eles entendem que fugir é uma, digamos, é natural do cara que está aprisionado, tá certo? A bem da verdade, o sistema jurídico ele entende assim, fugir, tanto é que não criminaliza a conduta, fugir por si só não é crime. Tá lá o agente moscou, o cara foi embora, ele não quebrou nada, não atacou ninguém, não quebrou, não subverteu a ordem, ele simplesmente saiu, comete falta grave. Agora, cuidado, se ele cometeu um crime para tal, matou um policial, se ele quebrou uma cela para fugir, ele cometeu crime de dano nesse caso. Tá entendendo a visão? Cuidado, o ato de fugir por si só, não. O ato de fugir por si só não é crime, porém é uma falta grave. Cuidado, tem gente que fala que é um direito do preso. Cara, não é bem assim, não é que é um direito do preso. Se bem que o STF, em decisão do ministro Fachin, certa vez, eu li essa decisão, claro, falou que se a prisão foi ilegal, ele tem esse direito de fugir. Então existe nesse sentido da ilegalidade. Ora, tanto é verdade que é um dever do preso
o fiel cumprimento da sentença. Se é um dever do preso o fiel cumprimento da sentença, não pode ser um direito fugir. Então, cuidado com isso, calma, tá? Vamos ter calma aí. Beleza? Primeiro, tá aí, show de bola. Então, vamos lá. 2, obediência ao servidor. Tá? O policial, ao agente, né? Obediência ao servidor, respeito a qualquer pessoa com quem deva se relacionar. Isso serve para os demais coleguinhas, dos irmãozinhos deles lá dentro da cela, o pessoal médico, né? O pessoal que está lá justamente prestando assistências, por exemplo, assistente social, médico, dentista, psicólogo, psiquiatra. Então tem que respeitar essa galera toda aí. Beleza? Então olha só, lembrando também que que existe aí a possibilidade aí do cara desobedecer, né? Ou seja, se ele desobedece, Silvio, se ele oferece, sei lá, desobediência, ele foi desobediente, ou sei lá, ele desacatou, desacatou o policial lá, beleza? Ou mesmo ofereceu resistência, sai da cela, aí ele segura na cela e fala, eu não vou sair, ninguém me tira daqui, eu vou ficar na cela. Ou seja, esses crimes aqui, ó, previstos no Código Penal, né, desobediência, desacato e resistência, também enseja isso aqui a ser uma falta, isso aqui também é falta grave e também crime, tá? É crime penalmente e é falta grave administrativamente. Isso aqui, ó, tá lá no artigo 50, inciso 6º da Lei de Execução Penal. Tá beleza? Show de bola. Vamos lá, avançando aí. Então lembrando aí, ó, que resistência, desobediência e desacato estão aí em tela para vocês também. Isso é crime, tá? Resistência é opor-se à execução de ato, mediante violência. Isso é resistência. Desobediência é desobedecer a ordem legal. Vagabundo, sai da cela. O fulano entra no pátio. Não sei o que, eu não vou fazer isso. É desobediência. Ainda que ele esteja preso, ele comete esses crimes e a pena de detenção é de 15 dias a 6 meses. É uma infração de menor potencial ofensivo aí. Show? E o desacato, que é o desacatar o funcionário público no exercício da sua função ou em razão dela. Não vou sair, aí xinga o cara. O senhor é um policial de merda. Opa, desacatou o cara no exercício da função. Detenção de 6 meses a 2 anos também é uma infração de menor potencial ofensivo. Então o cara comete sim, além da falta grave. Então o cara comete nesse caso, né? Tanto a falta grave administrativamente e também comete o crime aqui previstos desses dispositivos aqui, artigo 329, 30 e 31 do Código Penal. Show de bola, vamos mais uma. Tem direito também tem dever, né, de tratar com urbanidade, respeito os demais condenados. Tem que tratar bem os amiguinhos, não pode, né? Não pode tratar aí mal os amiguinhos. Conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga, motim, essas coisas, né? Ou subversão à ordem e à disciplina. Então o cara não pode subverter a ordem e a disciplina em ambiente prisional. É um ambiente muito, digamos, crítico. O ambiente prisional ele é muito volátil. Então a disciplina tem que ser bem mais acentuada. 5. Execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. Então, trabalhar, né? Acatar as ordens, inclusive se negar o trabalho é falta grave, né? Olha só, se o apenado, importante aí, ó, se o apenado, né? Se o apenado, né, nesse caso aqui eu vou até melhorar, eu vou colocar o condenado que é obrigado a trabalhar. Se o condenado lá dentro da penitenciária, ele se recusar a trabalhar, comete crime? Não, ele comete uma falta grave, tá disposto falta grave, lá no artigo 50, precisamente da Lei de Execução Penal, inciso 6º e também inciso 3º. Tá? Portanto, comete falta grave, tá certo? Beleza. Avançando. 6. Submissão à disciplina imposta, tem que estar viver sobre as leis da administração penitenciária. Olha aí o que é dever também. Indenização da vítima. Para tudo. A Lei de Execução Penal, vem comigo aqui na minha fucita. A Lei de Execução Penal, ela não é uma lei que está se preocupando com a vítima, de veras. Ela fala da vítima em apenas 2 momentos e esse é um deles.
É uma lei que fala a respeito do trato penitenciário, dos direitos e dos deveres, das relações entre o Estado e o apenado. É uma lei avançada, é uma lei mais avançada do mundo na execução penal, realmente. Porém, não é uma lei que queira saber do saldo do crime do vagabundo, a família que ele fez o mal. Isso não é o interessante da lei. Porém, este dispositivo que estamos vendo aqui, o inciso 7º, fala a respeito da indenização à vítima. Também é um dever do apenado. Mas olha a circunstância. Veja só, olha só. E seus sucessores. Desde que isso daqui, ó, não importe a ele, o quê? Não importe a ele, por exemplo, ele recebe um salário. Ele trabalha e recebe um salário lá. Se esse salário der para sustentar a família, custear suas despesas e guardar um pouco para depois, o que sobrou ele paga, indeniza a vítima. Beleza? E o indenizar o Estado também, ó, indenização do Estado, quando possível, ó, de despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. Cara, esses dois dispositivos aqui, ó, fiquem espertos com ele em redações. Por quê? Veja, quando se fala em indenização, a lei de execução penal prevê, cara, olha só, tanto da vítima do crime, né, tanto do Estado. Já existe lá, e você não sabia que existia uma lei que falasse sobre isso. Existe, a LEP fala sobre isso. Mas veja, olha o teor da lei. Quando possível, somente se der. Se não for possível realizar de outro modo, ou seja, a indenização, ela não é, digamos, muito sucinta. Tem que indenizar, custe o que custar. Não, é só se der. Ah, ele fala mediante desconto proporcional da remuneração. O cara trabalha e percebe lá. Ele pode perceber, a lei de execução penal fala lá que é no mínimo 3/4 do salário mínimo, né? Do salário mínimo. Beleza, aí ele vai pegar esse 3/4 do salário mínimo, vai fazer o quê? Vai ajudar a família que está fora, vai custear suas pequenas despesas, igual o preço barba, sabonete, coisa que a administração penitenciária às vezes não dá para ele. Vai fazer guardar um pouquinho para depois, a gente chama de pecúlio. Aí, somente aí, ele vai indenizar a vítima ou o Estado. Só se der. Você acha que vai sobrar alguma coisa mesmo, meu amigo? Não vai, mas saiba, escreva na sua redação, existe previsão legal, só é meio que inaplicável, beleza? Vamos seguir. Higiene pessoal, asseio com assédio com alojamento, tá? Higiene também pessoal, tá? Conservação dos objetos pessoais, também isso daí é um dever do apenado, beleza? O que é importante aí a gente levantar dessa ideia aí? Olha só, é importante o seguinte, veja, o artigo 39 fala o seguinte: aplica-se ao preso provisório no que couber o disposto nesse artigo, tá? Aplica-se o que couber ao preso provisório. Ao condenado, ele tem que cumprir todos esses deveres aí, tá? Comportamento, obediência, beleza? A urbanidade, conduta oposta a movimentos de subversão, o trabalho, tá? Ele tem que se submeter à disciplina, indenizar as vítimas, o Estado, higiene pessoal e conservação dos objetos pessoais. Então, obviamente, o condenado, sim. E quando é o preso provisório? Aí é diferente, olha só, no que couber, no que for possível. Por exemplo, o trabalho não é obrigado ao preso provisório, por exemplo. Então não se aplica. Tá certo? Só para você ter uma ideia aí. Show de bola? Beleza, falamos dos direitos, falamos dos deveres. Agora vamos falar da disciplina lá do artigo 45. Disciplina. Olha só, conceitos de disciplina. No artigo 45 fala, ó, não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Ora, que princípio estamos cá falando? Estamos falando do princípio da legalidade, o famoso princípio da legalidade. Só pode haver sanção se tiver previsão na lei de execução penal, né? Aí uns falam que isso aqui é a anterioridade, que é um subprincípio também, ó.
ou mesmo a reserva legal, também vou até escrever aqui, também tanto faz, a reserva legal, beleza? Então, olha só pode haver a sanção disciplinar se tiver o quê? Expressamente no artigo próprio da Lei de Execução Penal, beleza? Então, vamos avançar aqui, deixa eu ver aqui, tá, deixa eu dar uma voltada aqui, olha só, beleza? Então, olha só, essa punição que a gente fala, que é obviamente essa sanção aqui vai gerar uma punição. Vai gerar uma punição. Beleza, esta punição aí, olha só, tem que ser, olha só, por ato que for contrário à execução penal. A punição por ato contrário à execução penal. Aí sim dizemos que a sanção foi aplicada, lembrando que tem que estar escrito. Tá certo? Tranquilidade total. Então, quando você... Só ver se eu coloquei um esqueminha para vocês aqui. Não, coloquei não, mas vou colocar aqui agora. Olha só, aqui dentro, vou fazer um esqueminha para vocês aqui dentro mesmo, olha só. Veja, o artigo 44, Lei de Execução Penal, fala o quê? Fala a respeito desse qualquer ato previsto na norma, vou colocar assim, ó, desse ato previsto na lei, na norma, né? Vou colocar na norma. Beleza, esse ato previsto na norma, ele vai gerar uma sanção, mas tem que estar previsto na norma, sacou? Anterioridade. Quando ele está lá na norma, ele vai funcionar, esse ato, essa sanção, vai funcionar como limitadores. Limitadores. Ou seja, para não deixar acontecer de novo. E esses limitadores aí, olha só, não pode fazer o que a penitenciária quer, o que a administração quer. Olha aí, não pode, quais são os limitadores dessa sanção? Faz o que com o preso? Ele já está preso, mas ó, beleza, mas tem limites. Quais são os limites do que você pode fazer com o preso? Primeiro, não pode atentar contra a dignidade física e moral. Ó, não pode atentar contra, vou colocar aqui, ó, a integridade física e moral. Isso primeiro não pode fazer. Por mais que você vai imprimir uma sanção no preso lá que obedeça aí a norma. Beleza? Também não pode colocar cela escura. Vamos colocar aí, ó. Vedado. Isso aqui é importante, eu já vi cair em prova demais. Colocar um menino no escuro não. Cela escura. E também não pode punir uma cela inteira, uma sanção coletiva. Então, ó, é vedado sanção coletiva. Vedado sanção coletiva. Uma cela inteira badernou, acha lá o responsável. Não vá punir a cela toda. Tá? Então a sanção coletiva também é um limitador. Ou seja, vamos lá de novo. O ato previsto na norma, ele vai gerar sim uma sanção. Mas essa sanção, ela não pode ser de qualquer maneira. Tem limite. Tem limitadores. Que são esses aí que a gente falou. Tá certo? E essa sanção aí, só para ficar claro aqui no seu material, essa sanção ela deriva de um poder, cara, que isso aqui eu já vi cair em prova muitas vezes. Como que eu posso punir o apenado? Olha, é o poder disciplinar. Tá, olha, vou colocar aqui, ó. É através do poder disciplinar. Beleza? Que tá lá no artigo 46 da LEP. Então, o poder disciplinar da administração pública dá esse poder aí, tá? E ele é exercido por quem, esse poder disciplinar? Vamos colocar aqui, ó. Exercido, ó, pela, aqui cai em prova, tá? Ah, você fala é o juiz. Não, é a autoridade administrativa. Vou até colocar aqui, ó. É o diretor da cadeia. É a autoridade administrativa. Não vai achar que é o juiz não, tá? Administrativa. Então quem é que vai exercer esse poder de sanção, de disciplina? É a autoridade administrativa, tá? Beleza? Tá, tudo bem que tem alguns casos aqui que a gente vai observar que é feita uma representação ao juiz de execução, mas em regra, tá? Em regra é justamente isso aqui, ó. Ó, a autoridade administrativa é que vai exercer o poder disciplinar. Cuidado com isso, tá bom? Beleza. Então, já que esquematizamos, podemos avançar aí nessa bagaça, tá? Vamos avançar aí. Estamos falando aí da disciplina. Da onde é que nasce esse direito de impor uma sanção, beleza? Tranquilo, tranquilo.
Vamos avançar aqui, vamos avançar avançando. Ó. E sobre as faltas disciplinares, como é que são classificadas? Né? As faltas são classificadas em leves, médias e graves. Tá? Leves, médias e graves. As faltas leves e médias, elas são disciplinares, esses dois caras aqui, ó, são disciplinares em legislação específica, ou seja, está previsto na lei lá do estado ou do DF, ó, legislação local específica, local ou específica do estado lá, tá? Beleza? Então é o próprio estado que vai determinar o que é falta leve ou falta média. Agora, a falta grave só tem uma previsão. Tá no artigo 50 ou no artigo 51 e no artigo 51 da LEP. Ou em um ou outro. E vou lembrar, ó, este rol aqui, ó, ele é taxativo, ou seja, meus lindos, só pode haver falta grave se tiver no artigo 50 e 51 da Lei de Execução Penal. Ah, Silvio, então falta grave é só no artigo 50 e 51? É. E o resto? O resto quem define é a legislação do local lá, de cada estado vai definir o que é média e o que é leve. Para fins de prova, você lembre-se, faltas leves, médias e graves. As graves é as que estão aqui na Lei de Execução Penal. Leves e médias estão em legislação dos estados. Show? Olha só, aí agora você vai ver o que é uma falta do artigo 50 e do artigo 51. Veja bem, olha só. O que é punido com falta grave? O que é falta grave? O artigo 50 e o artigo 51. O que é? 1. Incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Isso é falta grave. Fugir, nós já vimos, também é falta grave. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Que tipo de instrumento? Perceba que a lei não fala, mas aqui você consegue analisar. O que, por exemplo? Um chucho, no ambiente prisional é chamado chucho, é aquele ambiente, aquele, bem aqui comigo na lata, eles vão na estrutura da cadeia, arranca aquele metal e começa a afiar a ponta. Já viu isso em algum lugar, não já? Esse instrumento a gente chama de chucho, tá? Ou espeto, ou estoque. E esse uau para espetar o amiguinho e matar o amiguinho. Então isso é um instrumento que ele não nasceu para isso, ele nasceu para colocar na estrutura do prédio. Porém, o vagabundo tira e afina essa ponta para socar no amiguinho. Isso enquadra aqui, é falta grave. Tá entendendo a visão? Só para você entender que, cara, os caras pegam escova de dente, o cabo da escova de dente afia isso daí e vira um instrumento capaz de ofender a integridade de outrem. É isso, tá beleza? Então, o que mais? Provocar acidente de trabalho. Ele vai lá e provoca acidente de trabalho. Que trabalhar não é uma obrigação, não é um dever. Aí ele vai lá e vai, eu quebrei a mão. Pô, isso é falta grave. Descumprir, quando está no regime aberto, as condições impostas. Inobservar os deveres previstos no inciso 2, 4 do artigo 39. Tá, nós já falamos sobre isso também. Tiver na sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com um ambiente externo. Ter telefone celular para o apenado é falta grave também, beleza? Ter telefone é falta grave, beleza? E para quem está cumprindo pena restritiva de direitos, nós vimos aqui no artigo 50 pena privativa de liberdade, que é o cara que está preso mesmo, meu amigo. Aqui o cara tá na cadeia, o cara tá preso. Preso de fato, o cara tá preso de fato. Vulgarmente aí, o cara tá preso aqui. Aqui o cara tá até solto, mas ele com uma pena restritiva de direitos. Tá? Por exemplo, final de semana, prisão domiciliar. Ó, descumprir, se ele descumprir a restrição, ele comete falta grave. Se ele retardar injustificadamente o cumprimento da obrigação, também comete. E se ele inobservar os deveres previstos no inciso 2 e 4 do artigo 39 do respeito lá aos servidores, tá? Também ele comete falta grave. Então nós temos esse rol, só basta conhecer esse rol para você entender, e lembrando que esse rol ele é taxativo, como que você está vendo na tela, é taxativo, só pode ser falta grave
se acontecer uma dessas coisas aí que você está vendo na tela. Beleza? Tá. Aconteceu isso daí, é falta grave. Beleza, vamos para as observações. Vamos para as observações aí, deixa eu pegar aqui. Pronto. Observações. Olha só. Vamos colocar aqui. O que você tem que ter no seu materialzinho aí? Algumas observações. Se for falta grave, né? For uma falta grave criada por outro instrumento que não a lei, obviamente não vai ter validade, tá? Ah, Silvio, se tiver uma outra falta grave criada por uma outra lei que não a LEP, pode? Ou um outro instrumento? Não. Não, que não a lei não, que não a LEP não, que não a lei, não. Tá? Então vamos colocar aí, ó. Falta grave, essas observações estão em prova, ó. Falta grave, tá beleza? Criada por outro instrumento, beleza? Que não a lei, viola o princípio da legalidade. Então só pode ter falta grave se for criado pela lei. Beleza? Então primeira observação. Beleza? Que eu já vi cair em provas aí. Tá. Segunda observação. Se o cara tiver tomado por cachaça. Se o bêbado... É bêbado, acontece. Cara, os caras fazem uma bebida lá chamada choca. O que é a choca? Os caras pegam arroz ou frutas cítricas, coloca aquela porra lá pra fermentar. Mano, isso vira uma cachaça poderosa. Os caras ficam ébrios, ficam loucaços. Isso acontece. E se o cara for pego fazendo isso? Vamos lá. Ó, o que acontece? Se ele tiver bêbado, não configura. Não configura. Você tá bêbado preso? Eu tô. Isso aí não é nada. Vamos colocar? Ó, a embriaguez. Colocar porque eu já vi já em prova, tá? A embriaguez por si só. Claro, agora se estiver brigando. Aí não, ele cometeu falta grave. A embriaguez no cárcere. Por si só, né? A embriaguez no cárcere. Vamos colocar aqui, ó. Por si só, tá só bêbado lá quieto na dele. Não configura falta grave. Pode configurar média e leve? Pode, depende da lei local. Mas não configura falta grave. Beleza? Não configura o cara tá bêbado. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Deixa eu ver se eu pego aqui. Deixa eu ver. Tá. Vamos lá. Não configura falta grave. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais uma observaçãozinha pra vocês aí. Tá. Ah, uma outra coisa, olha só. Se o cara cometeu um... Vou pegar aqui uma outra cor aqui. Ele cometeu um crime doloso. O cara cometeu um crime doloso. O cara quis cometer o crime doloso. Aí ensejou a falta grave. Ensejou falta grave. Beleza. Obviamente, vai para a esfera penal. Porque foi crime, né? Porque foi crime. Vai para a esfera penal. Aí aqui vai ter um resultado, né? Mas também vai para a esfera administrativa. É isso que eu quero te mostrar aqui, ó. Vai para a esfera administrativa. E na esfera penal e na esfera administrativa, elas são independentes. Veja, aqui na esfera penal ela é independente. O que isso quer dizer? Condenado ou inocente não vai influenciar na esfera administrativa. Agora, veja, se essa falta grave lá da esfera administrativa, olha só, aqui nesse caso, para ele ser condenado administrativamente, dispensa, digamos, qualquer sentença penal condenatória. Qualquer sentença penal condenatória. Aí você fala, o que isso quer dizer, Silvio? Eu vou te explicar. Se o cara, por exemplo, esfaqueou um cara dentro da cadeia, ele cometeu crime doloso, sim ou sim, cometeu, ensejou falta grave, ensejou, e este processo, esse inquérito policial, ou esse PAD, cada um vai para a sua esfera de competência. Tá entendendo? A esfera penal vai apurar a infração penal e a esfera administrativa vai apurar a falta grave. Aqui na esfera administrativa não é necessário, via de regra, uma sentença penal condenatória. Ou seja, ele não precisa ser condenado aqui.
na esfera penal para ser condenado aqui na esfera administrativa. Esta é a regra, tá bom? Porque tem exceção. Silvio, qual que é a exceção? Ora, vem comigo aqui. Se o cara, a exceção é essa, vou só falar. Se o cara, por acaso, tá na esfera administrativa e na esfera penal, né? Cara, a mesma prática, do mesmo fato, ensejou crime e ensejou um PAD, uma infração administrativa, o PAD, processo administrativo disciplinar. Tá, cara, são esferas independentes. Aqui na esfera administrativa não vai depender da esfera penal. Se ele for condenado na esfera penal, tanto faz na administrativa. Se ele for absolvido na esfera penal, via de regra, na administrativa não influencia. Só que tem uma exceção. Se for negativa de autoria ou negativa do fato. Quer ver, ó? Imagina só, foi praticado um homicídio. Naquele momento verificou-se que era fulano. Só que lá no inquérito policial e lá no julgamento dele, que é uma outra fase, ele foi absolvido, ele não foi condenado. Só que ele foi por negativa de autoria, ou seja, não foi João, foi Marcelo. Opa! Aí ele vai ser absolvido também na esfera penal, retrocede lá na esfera penal, influencia. Ou negativa do fato, o cara aparece lá, não, ele está sendo julgado aí, ó, mas eu tô aqui, eu tô vivo. Como é que ele está sendo julgado pela minha morte? Ou seja, não teve a materialidade. De fato ou a autoria, né, o fato ou a autoria não sendo associada ao cara, beleza? Aí influencia. Mas a regra é não influenciar, beleza? Sacaram essa ideia? Então, show de bola. Vamos lá, vamos seguir. Beleza. Então, esse bloco aqui já foi bem extenso, né? Vamos dar aquela pausa marota, né? Pra você tomar aquele cafezinho, lavar o rosto. Papai vai estar aqui te esperando. Você vai lá, lava o rosto e volta. Vamos continuar explorando essa porra aí. Valeu, até daqui a pouco.